qualidade de vida no seu rádio. Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um Metrópole Saúde comigo. Eu sou Tarsila Alvarindo. Eu fico com vocês até às 5 da tarde. Eu, Zé Silva, nosso operador querido. Beijo, Zé, pra você. E hoje, recebendo aqui no estúdio a doutora Adelina Sanches, médica nuclear. A gente vai falar exatamente sobre isso, medicina nuclear. Você já ouviu falar? Já, com certeza. Pelos exames, né? Exame a gente faz, escuta muito sobre isso. Porém, a medicina nuclear também é empregada no tratamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje com a doutora Adelina. Boa tarde, doutora Adelina. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Doutora... Oi? Fala. Aqui mesmo, pode ficar à vontade. E é só falar direcionado que fica tranquilo. Pode falar à vontade. Então. Doutora, afinal, o que é a medicina nuclear? Medicina nuclear é uma especialidade médica, isso é uma coisa até que suscita muita dúvida das pessoas, quando as pessoas chegam assim para conversar com a gente, dizem assim, medicina nuclear, isso é o quê? Então é uma especialidade médica, a gente estuda para ser médico nuclear, então a gente estuda medicina primeiro, depois a gente estuda para fazer medicina nuclear, são 3 anos de formação, e a gente tem uma licença para operar radiações. Essas radiações a gente pode usar para fazer exames de diagnóstico. Então, a gente tem cintilografias, PET-CT como possibilidades diagnósticas. E a gente também usa alguns tipos de radiação para tratar doenças. Então, o que talvez a população mais conheça é tratamento de câncer de tireoide com iodo radioativo, né? Uma coisa que a gente faz há mais de 70 anos de forma muito segura. Isso. É um tratamento bastante seguro, assim, que, na verdade, todas as vezes em que a gente trabalha com coisas perigosas, a gente acaba estudando muito boas práticas e para minimizar riscos de eventuais problemas. Então, a gente acaba tendo ambientes muito seguros. E a gente, sempre que fala em radiação, as pessoas ficam bastante temerosas, né, doutora? Inclusive, quando se fala em gestação e tudo mais, eu falei que eu lembrei de Rita aqui agora, tem medo de fazer exame de raio-x. Agora, a medicina nuclear, no que ela se diferencia da radiologia convencional que a gente já conhece? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta que também gera bastante dúvida. Rita Batista saiu daqui correndo hoje, quando soube que eu era médica nuclear. É brincadeira, gente. Eu não carrego a radiação comigo. A radiação está nos ambientes lá que a gente trabalha. A diferença da radiologia, a radiologia é outra especialidade médica que vai fazer ultrassom, tomografia e ressonância. É uma formação diferente, porque basicamente a radiologia vai estudar os órgãos da gente, fazer imagens que tem uma característica muito anatômica. Então, eles vão ver um pouco os órgãos como eles são, e a medicina nuclear tem como tradição avaliar os órgãos como eles funcionam. Então, a gente tem uma imagem que a gente chama de funcional, que acaba agregando bastante valor, no sentido de mostrar se o órgão que você está enxergando, ele pode parecer estruturalmente normal, mas ter o funcionamento alterado. Então, a gente consegue dar essa resposta. Doutora, em quais casos a medicina nuclear é empregada além do tratamento, como a senhora já citou agora há pouco, com iodoterapia para problemas na tireoide? Para diagnóstico, a gente faz diagnóstico de praticamente todos os tipos de doença. Então, sistema nervoso central, pulmão, coração, ossos. Eu diria que as 2 especialidades onde a gente mais atua atualmente são oncologia, disparadamente, é a primeira. Então, a gente tem muita tradição para o diagnóstico e tratamento de doenças de câncer, né? E a segunda especialidade médica a qual a gente atende com bastante volume é cardiologia. Então, são as 2 especialidades em que a gente mais ajuda o colega dessas especialidades a diagnosticar doenças e eventualmente tratá-las. Tratar, no caso, só doenças, na maioria das vezes, oncológicas mesmo, câncer. Então, vamos para essas doenças. Vamos. Que estamos cheios de novidades, né? E é por isso que eu estou aqui. Exatamente. Eu queria que a senhora falasse, eu estava dando uma pesquisada antes de fazer a nossa entrevista e vi que tem o tratamento novo aprovado pela Anvisa para o tratamento de câncer de próstata e que a senhora já atua com esse tratamento. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Esse é um tratamento que a gente esperou durante muito tempo, um tratamento bastante moderno. É a primeira vez que se usa um tipo de radiação específica.
aqui no Brasil, que é esse, chama radiação alfa, e ela é a primeira de muitas que com certeza virão, e ela tem sido, ela foi aprovada para uso no Brasil no final do ano passado, e acabamos de trazer isso para Salvador, para tratar pacientes com câncer de próstata avançado, que tenham metástases ósseas, que essas metástases tragam algum nível de dor e desconforto. Esses pacientes normalmente já foram tratados com outros métodos, outras modalidades terapêuticas, estão progredindo doença. E nesse cenário, quando a gente aplicou essa radiação alfa, os pacientes sobreviveram cerca de 30% mais do que eles sobreviveriam se não usassem a droga. Isso é muito interessante, né? Então, a radiação que a gente aplica e que dá um ganho de sobrevivência, que sem dúvida é aquilo que a gente mais busca no momento em que a gente faz a proposição de um tratamento para o paciente. Além do tratamento reduzir, então, a mortalidade, ele também melhorou a qualidade de vida e diminuiu o risco do paciente ter fraturas e outras complicações. Isso também é muito interessante, porque não adiantaria a gente tratar o paciente, ele melhorar, ele viver mais, mas numa condição ruim. Então, ele vive muito melhor também quando ele usa a droga. Melhorar a qualidade de vida do paciente é importantíssimo, né, doutora? Imagina. E principalmente nesses casos de câncer, que são doenças que já tem todo um estigma, tem toda uma preocupação familiar envolvida, porque muita gente às vezes para um pouquinho o seu ritmo de vida para tratar dessas doenças. Então, quando você pode ter uma qualidade de vida muito melhor, isso é excepcional, né? Sem dúvida, com certeza. É isso que a gente busca a partir do momento que a gente propõe novos tratamentos e a gente estuda para localizar coisas que possam agregar esses benefícios a nossos pacientes. Doutora, agora a senhora disse agora há pouco que normalmente os pacientes passaram por alguns tratamentos que não surtiram tanto efeito e parte para o tratamento. Ele pode ser usado também como primeiro tratamento ou é sempre após outras tentativas o tratamento? Esse tratamento específico, então o nome desse tratamento chama Rádio 223. Ele é um análogo do cálcio. Então, eu vou injetar isso na pessoa e ele vai ser direcionado automaticamente para os ossos, né? Então, são pacientes que têm doença de próstata metastática. Então, o tumor está fora da próstata, alojado nos ossos. E esse material vai ser direcionado para esses ossos doentes e vai tratar a doença ali. Então, se o paciente não tem metástase nos ossos, não faria sentido tratá-lo, por exemplo, né? E antes da gente fazer esse tratamento, tenta-se sempre fazer um bloqueio hormonal. Então, os pacientes têm que ser, primeiro, bloqueados do ponto de vista hormonal, porque, sabidamente, a testosterona faz com que o tumor de próstata avançado avance. Então, ele precisa ser bloqueado do ponto de vista hormonal. Se depois desse bloqueio hormonal, ainda assim, ele progride, ele... Doutora, uma outra questão. A idade é levada em consideração? Pessoas com idade mais avançada podem se submeter a esse tratamento? Podem sim, não tem problema nenhum. Os grandes limitantes para esse tratamento são pessoas que tenham o que a gente chama de performance status, né? Uma característica clínica se ele estiver muito debilitado. Então, a gente normalmente espera que o paciente chegue a nós quando ele começa a ter dor por causa da metástase, mas não com a doença tão avançada ao ponto de ser incapacitante. Então, que ele tenha performance, que a gente diz, para aguentar o tratamento que vai durar aí 6 meses. Então, ele toma injeções mensais, ele vai fazer 6 aplicações, e já depois, assim, da segunda aplicação, ele vai se sentindo bem melhor. Doutora, é possível que esse tratamento possa acabar antes dos 6 meses, dependendo da condição do paciente que ele apresente? Precisa ser associado a algum outro tratamento? Como é que funciona? Já existem estudos em andamento para associação dessa droga com outras, mas esses trabalhos, do ponto de vista científico, com o rigor que a gente precisa para que eles sejam aprovados para a população, ainda não saíram de forma definitiva. Então, hoje ele é considerado um tratamento para ser usado de forma praticamente isolada. O ideal é que a gente faça as 6 aplicações, porque esse benefício que eu te falei do ponto de vista de sobrevivência, de melhora da qualidade de vida e da redução de eventos como fraturas, perda de altura de vértebras, etc., foram alcançados nos pacientes que completaram o tratamento. Então, se a gente interrompe o tratamento antes, a gente não pode prometer os mesmos resultados, né?
Então, interrupção antes do tempo, só se o paciente tiver alguma complicação, o ideal é que a gente faça às 6. Doutora, existem efeitos colaterais após a aplicação? Como é esse processo? Que a gente tem pessoas que quando vão fazer a quimioterapia, a radioterapia, sempre reclamam de não se sentirem muito bem após. Tem todo um imaginário, às vezes a gente nem sabe exatamente como é, mas já imagina que é algo que deixa a pessoa bastante debilitada. Como funcionaria? Com certeza. Eu sempre explico aos pacientes que fazer algum tratamento sempre implicará em algum efeito colateral, né? Não existe benefício sem um risco potencial. A grande vantagem da radiação alfa, isso faz com que ela esteja sendo assim tão comemorada no ambiente científico, é que ela é uma radiação que irradia muito pouco tecidos ao redor da área a ser tratada. Então, ela é uma radiação que a gente chama de curto alcance. Então, uma vez que o sangue vai carrear ela, como ela é um análogo do cálcio, para dentro do osso, eu vou tratar a doença óssea e irradiar muito pouco outras coisas. O que está mais próximo da área óssea a ser tratada é a medula óssea, que é justamente onde a gente faz nossas células circulantes, como hemácias, plaquetas e leucócitos. Mas como o raio de ação dessa radiação é curto, muito curto, praticamente a gente não tem efeito de medula. Então, no trabalho científico que motivou a aprovação da droga no mundo inteiro, os pacientes que usaram a droga versus os que não usaram tiveram praticamente os mesmos efeitos medulares. Então, o paciente que tem doença metastática, ele já vai ter uma medula um pouco sofrida e não houve uma diferença muito significativa para efeitos colaterais medulares, mas ainda assim é algo que a gente se preocupa. Doutora, eu vou pedir só um minutinho para a senhora. Eu preciso chamar os nossos ouvintes a participarem, que eu não lembrei de fazer isso no início do programa. Se você quiser tirar sua dúvida com a doutora Adelina Sanches, pode ficar à vontade. 3505-5000 é o nosso telefone. Pode mandar mensagem pelo nosso portal metro1.com.br ou pelo nosso WhatsApp, que é o 981553258. Doutora Adelina está conversando com a gente hoje sobre medicina nuclear e um tratamento agora que é o Rádio 223, empregado para o tratamento do câncer de próstata. Se você quiser participar, pode. Ainda até 5 horas a gente está aqui. E uma pessoa já mandou uma pergunta aqui, doutora. Uma pessoa de 99 anos pode fazer esse tratamento? Pode, não existe limite para a idade. A grande característica que a gente precisa para que o paciente seja candidato ao tratamento é que ele esteja dentro daquilo que eu falei no início, câncer de próstata, avançado, metastático, que já não esteja respondendo a hormônios e que tenha, vamos dizer assim, um status, performance, como a gente chama, condições clínicas adequadas. O paciente não pode estar muito debilitado e isso não tem nada a ver com a idade. O ideal é que ele tenha também um perfil hematológico bom, ou seja, não pode ter uma anemia muito grave, plaquetas muito baixas e leucócitos muito baixos, mas essa avaliação é feita por nós, a partir do momento que o paciente é encaminhado para avaliação da possibilidade do tratamento. Mas a idade não é um fator limitante de jeito nenhum. Alcione está na linha 2, Oi, Alcione, boa tarde. Oi, boa tarde. Pode fazer sua pergunta. Que eu fiz um tratamento para hipotireoidismo com radioisótopos na medicina nuclear. Só que nesse dia que eu fiz esse tratamento, eu senti inchaço na glândula da tireoide e dormências nos braços. Eu queria saber se esse sintoma foi normal devido a esse tratamento. Oi, Alcione, boa tarde. Tudo bem? Pode acontecer. Se você usou o iodo radioativo, esse tratamento que você está falando é diferente do que eu tinha falado há pouco aqui na rádio, tá bom? O que você usou foi iodo radioativo para tratamento de hipertireoidismo. É um tratamento bastante seguro que a gente faz na medicina nuclear há mais de 70 anos. Quando o paciente tem uma glândula muito grande, que talvez tenha sido o seu caso, aquele iodo radioativo que você tomou, ele vai grudar na tireoide, ele vai induzir morte celular. A partir do momento que suas células que estão lá cheinhas de hormônio vão morrer, você pode sentir um pouco de dor, porque aquela tireoide ela vai reduzir de tamanho. Então, é um efeito inflamatório pela presença da radiação, a partir do momento em que ela é exposta à radiação e ela vai tender a seguir para a normalidade. É um processo que é autolimitado, ele para depois e o paciente costuma ficar bem melhor. E Ferreira na linha 3 Oi, Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Priscila.
Boa tarde, doutora. Boa tarde. Olha, eu queria saber, Tarsila, no caso da tomografia, por que não se tira uma tomografia assim, um curto período de tempo? Sempre é um período prolongado, de 8 meses, até um ano. Era isso aí, muito obrigado. Peraí, Ferreira, repita aí o procedimento que você falou, que a doutora não entendeu também não. Por exemplo, a pessoa tira uma tomografia hoje. Tomografia. Tomografia. Só pode tirar outra daqui a 10 meses ou um ano. Nunca não pode tirar assim um período de tempo menor. Eu quero me explicar isso aí. Muito obrigado, estou cuidando do trabalho. Ah, obrigada a você. Oi, Ferreira, não existe essa limitação, não. Veja só, todas as vezes que a gente indica um exame onde tem exposição do paciente à radiação, a gente vai tentar poupá-lo para que ele não seja irradiado várias vezes. Mas isso depende da doença que ele tem. Então, digamos, se a pessoa tem uma doença muito grave, que precisa de um acompanhamento muito frequente, porque existe, por exemplo, um risco de morte, a gente não vai esperar 8 meses para repetir uma tomografia. A gente faria ela bem antes do tempo, porque por motivos óbvios, né? Já para outras doenças, que sejam doenças mais tranquilas, que a gente possa acompanhar com calma, quanto maior o tempo, melhor, porque você está sendo poupado do ponto de vista da exposição à radiação. Tá bom? E aí, existe até uma prática que nós médicos deveríamos ter ao solicitar exames. Por exemplo, tem pacientes que têm doenças pulmonares que vão evoluir de longa data. A pessoa vai fazer várias tomografias ao longo da vida. O ideal é, a gente sabendo que ele vai ser exposto à radiação tantas vezes, a gente possa colocar no pedido que possa se fazer uma tomografia de baixa dose, que a gente chama, com o uso de uma radiação menor, já que esse indivíduo vai ser exposto várias vezes, entendeu? Então, provavelmente, se alguém fez a proposição de repetir sua tomografia com 8 meses, era porque dava para esperar e essa pessoa está sendo cautelosa para não lhe expor a radiação de forma desnecessária. Doutora, tem uma complementação aqui da pergunta daquela ouvinte. Ela diz que é o avô dela, ele tem o que tem 99 anos, ele não tem diabetes nem colesterol alterado. O médico acha que não tem mais jeito. Ela diz que está triste, a família está triste com a situação e que ficou animada com essa notícia. Acho que vale a pena. Esse tratamento, ele é bem novo, né? Então, às vezes o médico conhece, mas acha que o acesso é difícil. E pode não ser tão difícil assim, né? Então, eu acho que é legal de você conversar com seu médico, dizer que você ouviu essa notícia na rádio, anota o nome do remédio, rádio 223, pergunta para ele se existe indicação, e aí, normalmente, quem encaminha para a medicina nuclear o paciente, é o médico que já acompanha o doente, porque, como eu disse no início, esse é um paciente que já fez outros tratamentos, ele vem em acompanhamento durante um tempo. Então, o outro médico, quando acha que o paciente é candidato a fazer esse tratamento, ele encaminha para a gente. Doutora, uma vez encaminhado, chegou para a senhora, como é que, a partir daí, as coisas caminham para esse paciente? Aí eu vou fazer toda a avaliação, se ele tem performance dos componentes sanguíneos para fazer o tratamento. Então, a gente pede uns exames, pede cintilografia óssea para olhar quantas lesões ele tem. Vamos explicar para o paciente efeitos colaterais, para aquele caso específico, qual o resultado que a gente espera. Então, a gente faz essa primeira abordagem e vai solicitar a autorização do procedimento para o convênio ou para passar para ele, eventualmente, um orçamento, né? Aí vamos solicitar o remédio, essa medicação é importada, ela chega depois de aproximadamente 4 semanas e vamos fazer a programação das 6 aplicações de acordo com o caso. Certinho. Doutora, tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identifica, ela diz o seguinte: eu fiz a cirurgia de coluna e já fiz 3 vezes ao ano a ressonância magnética. Tomo tomografia e raio-x, intervalo de 4 meses. Corro algum risco? Não. Se você fez nesse intervalo, era porque era necessário. A ressonância não existe nenhuma exposição à radiação. Exposição a raio-x é uma exposição muito baixa. E a tomografia, ela já é uma exposição à radiação um pouco mais elevada, né? Então, mas ao mesmo tempo, se você foi abordado cirurgicamente, você precisava de um acompanhamento. Toda a cirurgia pode complicar, então você precisa acompanhar aquilo, ver se não tem sinal de infecção óssea, e aí muitas vezes o exame é necessário mesmo para que o médico que lhe acompanha possa fazer a condução do caso. Eu sempre explico para o paciente
É uma dádiva hoje a gente ter exames de imagem, porque a gente está conseguindo lhe ver por dentro através de exames que não vão furar, nem, né? Existe essa exposição à radiação que deve ser controlada, mas antigamente, que não tinham esses métodos, eventualmente o médico tinha que até abrir de novo o paciente para olhar o que é que estava acontecendo. Às vezes existe uma queixa de dor, e hoje com o exame de imagem a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais tranquila. E sem muitos riscos, né, doutora? Sem muitos Porque riscos. se abre e fecha, digamos assim, certeza. popularmente, é bem perigoso. Né? Fora que nós que fazemos imagem, sim, ao longo dos anos, a gente trabalha arduamente para reduzir as radiações dos equipamentos que a gente faz os exames nos pacientes, né? Eu diria que nos últimos anos, por exemplo, a gente tem equipamentos modulados. Então, se um paciente vai fazer tomografia de tórax e de abdômen, o próprio aparelho ele faz como se fosse uma moldagem do corpo da pessoa, tentando minimizar a quantidade de raios que ele vai disparar para irradiar menos. Que ótimo. Então, os equipamentos mais modernos vão ter essa preocupação para que a gente não fique irradiando as pessoas desnecessariamente. Sempre que escuta-se falar em medicina nuclear, em radiação, ainda é alguma coisa que gera muito receio, né? As pessoas, as mensagens que chegaram aqui agora há pouco, algumas exatamente sobre isso, já fui muito exposta, como é que faz? Agora eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre esse tratamento e até que ponto ele é preocupante ou não, se é preocupante, para que as pessoas possam ficar um pouco mais tranquilas quanto à sua adesão. Sem dúvida. Vamos até falar sobre a exposição a radiações do ponto de vista da saúde, né? Então, com o advento dos exames, como eu disse há pouco, exames de imagem, a gente expõe o paciente à radiação. Radiação essa que é calculada e que tem sido constantemente trabalhada para que ela seja menor, mas ela traz a grande vantagem de que a gente possa ver o indivíduo por dentro sem precisar acessá-lo de forma invasiva, como a gente chama, né? Sem precisar abrir mais as pessoas. Então a gente está vendo a pessoa por dentro sem precisar abrir. E todas as pessoas têm esse preconceito e esse medo com radiação, e sempre que elas vão fazer exames ou elas vão fazer uma consulta com a gente, elas perguntam, mas existem duas coisas que eu diria que são muito importantes. Primeiro, quem trabalha com isso estuda não só a parte médica, mas toda a parte de radiação e segurança no ambiente de trabalho e no ambiente da exposição aos indivíduos, para que esse cuidado seja transmitido para o paciente e ele não receba doses acima daquelas que vão tratá-lo. Como eu disse no princípio também, se é tratamento, quase sempre a gente vai ter efeito colateral, do mesmo jeito quando a gente toma uma medicação que a gente compra na farmácia, eventualmente até sem receita, também tem efeito colateral. Então tudo na vida tem efeito colateral, por isso que é importante que o médico que está fazendo a proposição daquele tratamento esteja perto do doente e possa dizer a ele o que eventualmente pode acontecer. A segunda coisa é, basicamente assim, quando você for procurar um especialista, pergunte a ele todas as suas dúvidas, evite ler coisas na internet. Muitas vezes a gente vê coisas escritas que não são feitas por pessoas da área, que têm preconceitos embutidos. A melhor coisa que você pode fazer é procurar um serviço de referência, né? Então, um hospital, uma clínica que você confie. Quando você for atendido por um profissional, tire suas dúvidas, pergunte para ele e saiba que na maioria das vezes você vai estar sendo atendido por um profissional que estudou para isso e que vai saber lhe orientar e lhe proteger para que você não tenha nenhuma exposição que seja além daquela que lhe trará o benefício. Se isso eventualmente acontecer, e às vezes não tem jeito, a gente tenta poupar, mas não consegue, o médico que lhe acompanha, obrigatoriamente ele deve lhe informar dos eventuais efeitos colaterais que podem acontecer. E certamente, se ele lhe propuser um tratamento, o seu benefício com o tratamento ele tem que ser maior do que o efeito colateral que advém dessa terapia. Explorar bem a consulta, né, doutora? Você está ali, está com o médico, a pessoa que pode te orientar, que as pessoas às vezes vão para o médico, tem dúvidas e saem de lá com essas dúvidas, chegam depois, ficam ligando, perguntando para os amigos, tentando identificar sozinhos as coisas pela internet e perdeu a oportunidade de explorar o profissional que está ali capacitado, preparado para isso, né? Com certeza. Eu acho que o diálogo do paciente com o médico é algo que não deve ser perdido nunca. Acho até que a gente perdeu um pouco ao longo dos anos e que tem sido resgatado hoje como valor. Eu acho isso muito, muito importante.
O seu médico é o profissional que você tem que escolher através de um momento que você tem nele confiança e segurança e intimidade para fazer as perguntas que possam parecer as mais bobas possíveis, mas você é leigo e tem que confiar nele para perguntar tudo que passa por sua cabeça, né? Confiar na resposta desse profissional e saber que ele lhe dando a resposta correta, você vai, junto com ele, fazer a escolha por aquilo que você percebe que é melhor para você. Doutora, Augusto está na linha 2 para fazer uma pergunta para a senhora. Oi, Augusto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Tarsila. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, eu estou com 64 anos, batendo na porta de 65. Há 10 dias atrás eu senti umas pontadas, não incomodativas, uma dorzinha no joelho esquerdo. Como eu moro perto de uma clínica ortopédica, eu marquei uma consulta. A médica me passou uma ressonância na perna esquerda. A semana passada eu fiz a ressonância e entreguei a ela. O único nome que eu me lembro é degenerativo, um bocado de nome assim, mas a única que eu me lembro é degenerativo. Ela disse que eu estou com início de artrose e ia tentar me curar com 6 meses de colágeno. Eu estou tomando colágeno, só vou voltar ela daqui a 6 meses. Mas nesse interim, eu moro no segundo andar, tem algum problema de subir escada, usar a bicicleta ergométrica, vai agravar, melhora para não ficar ocioso, ou como é que é? Boa tarde. Oi, Augusto, boa tarde. Degenerativo é isso mesmo, é a degeneração das articulações, né? Com o processo de envelhecimento, muitas vezes as nossas articulações sofrem de desgaste mesmo, processo de desgaste, e isso pode ocasionar dor para você. As maneiras de tratar são variadas. Você pode usar medicação, como ela lhe passou. Você pode fazer exercícios que sejam guiados por profissionais da área. Normalmente, o que faz melhorar são exercícios onde você vai melhorar a musculatura, porque isso amortece a pisada, né? Então, todas as vezes que você pisa forte, o joelho ele é um pouco impactado. Se você tiver uma musculatura mais forte, esse impacto é menor. Então, a longo prazo, vai evitar que você gere mais dano no joelho. Bicicleta, se você fizer sentadinho, não lhe trará tanto problema. Escada é menos complicado subir do que descer. Descer vai lhe machucar um pouquinho mais. Então, você desce devagar enquanto estiver na crise. Usa um remedinho que o profissional que lhe atendeu lhe sugeriu. E se antes dos 6 meses que ele pediu que você voltar, você tiver alguma piora, aí você volta antes para que ele possa avaliar, que eventualmente pode ser que a estratégia inicialmente prevista possa não dar certo, aí você volta para ser reavaliado antes do tempo, tá bem? Doutora, aquela paciente do avô de 99 anos diz o seguinte, ela quer saber onde é feito esse tratamento e agradece a sua atenção. O prazer é todo meu, estamos aqui para isso. Esse tratamento, atualmente eu faço no Hospital Santa Isabel, no setor de medicina nuclear. Então você pode ligar no hospital, agendar um atendimento para que eu possa avaliar o caso e aí, se a gente achar que está dentro daqueles critérios que eu elenquei, nós podemos deflagrar. É importante, antes que você faça isso diretamente, que você converse sobre essa possibilidade com o médico que já o acompanha, né? Então, como eu também disse antes, normalmente os pacientes chegam à medicina nuclear encaminhados por outros médicos. Essa é a via mais comum. A gente não costuma atender assim o paciente que vem espontaneamente, porque precisa de uma triagem, uma avaliação prévia, que normalmente o colega já fez e faz. E esse colega pode ser tanto, no caso do câncer de próstata, oncologista, que é médico que lida com câncer, como urologista, que são médicos que lidam com câncer de próstata, entre outras coisas. O Wallace na linha 2 Oi, Wallace, boa tarde. Boa tarde, doutora, tudo bom? Tudo bem, Wallace. E você? Doutora, eu queria uma pergunta muito básica. Eu sou corretor. A senhora acha que eu tenho que já incluir o colágeno para que no futuro não venha causar qualquer dano na minha musculatura? Ou eu tenho que procurar um profissional primeiro? Wallace, eu vou lhe responder isso como corredora também, porque profissionalmente eu lido com radiações e radiação não faria nada bem para as suas corridas.
é bastante controverso, assim, o uso de colágeno como prevenção de lesões em atletas, né? Então, eventualmente você pode pode consultar um profissional que tenha, que seja acostumado a lidar com práticas esportivas, e ele vai lhe dizer o que ele acha. Eu diria que no rigor da lei científica não existem trabalhos que nos permitam o uso regular de colágeno para proteger articulações. O melhor remédio ainda é, de fato, o ganho de massa muscular, porque isso diminui o impacto, tá bom? Aí a orientação de sua colega que corre um pouco também. Doutora, tem uma pergunta, não, uma mensagem aqui de um ouvinte. Ele diz que está acompanhando uma pessoa o tratamento com hiperbárica e está achando ótimo, e esta pessoa também. Ah, que bom, então. Normalmente o tratamento hiperbárico é feito para algumas infecções, né? A gente até tem uns exames na medicina nuclear que fazem o diagnóstico dessas patologias. Normalmente infecções ósseas são tratadas em câmaras hiperbáricas. Boa sorte no tratamento. Doutora, a senhora falava um pouco comigo no intervalo sobre o PET-CT. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse exame aqui para os nossos ouvintes. Eu achei bem interessante. Eu acho que pode ajudar muita gente a esclarecer algumas dúvidas. Isso, talvez algumas pessoas tenham escutado falar do PET-CT já. Esse é, do ponto de vista dos exames em medicina nuclear que a gente faz, o mais moderno. A gente usa PET-CT, essa sigla responde por tomografia por emissão de pósitron. Então, isso é PET em inglês, então as letrinhas são ao contrário. CT de tomografia computadorizada. Então, é equipamento que faz imagens funcionais do corpo inteiro e uma tomografia de corpo inteiro. Essas imagens são fundidas através de uma engenharia de imagem muito bacana. Então, as imagens, elas são bem modernas e a gente consegue, com esse equipamento, fazer o diagnóstico de câncer em estágios bem mais iniciais do que os exames tradicionais. Então, os exames tradicionais, a tomografia isoladamente ou, eventualmente, até a ressonância. E a gente tem a vantagem de fazer sempre a avaliação de corpo inteiro. Então, a gente faz um rastreamento do sujeito inteiro para procurar pontos que sejam suspeitos para cânceres. Também não é um exame que a gente faça para a população geral de forma indiscriminada. Eu quero saber se eu tenho câncer, posso fazer esse exame? Normalmente não se aplica para isso. São pacientes que têm alguma lesão que foi descoberta como suspeita, em que a gente pode confirmar essa lesão, eventualmente por um lugar que uma biópsia seja difícil, ou pacientes que sabem que tem câncer, a gente vai avaliar o corpo inteiro para ver a real extensão dessa doença, e eventualmente esse paciente é tratado, e a gente vai acompanhar com esse exame, como ele tem um poder de detecção muito grande, se o tratamento teve a resposta desejável, né? Se o paciente de fato melhorou, ou se ele eventualmente não melhorou e precisa mudar o tratamento. Então, é uma ferramenta para diagnóstico muito interessante para câncer, que infelizmente é uma das patologias, uma das doenças que mais cresce no mundo moderno, né? Então, a gente está, eu acho que mais estressado, envelhecendo mais, e a gente tem visto o aumento no número de casos de câncer de uma forma bastante assustadora. Nossos hábitos de vida também não andam muito bons, né? Com certeza, doutora. Alimentação e tudo mais, atividade artificial, física, pouco exercício, né? Então, eu acho que a gente se afastou bastante daquela qualidade de vida que a gente tinha no passado, e a gente que está lá dentro do consultório, eu que passo muitas vezes na frente de uma tela olhando imagens relacionadas a câncer, percebo no meu dia a dia o aumento significativo no número de casos, inclusive em pessoas mais jovens. É bem isso parte é triste, do meu dia a dia. Doutora? É triste. Tem uma mensagem aqui, um ouvinte lá diz: fiz uma cintilografia miocárdica em 2011 e agora o médico pediu outra. Confesso que só farei depois que fizer outros exames. Obrigada, mando um abraço para a senhora. Obrigada, outro abraço para você. Você já tem um intervalo aí de 6 anos que você fez a cintilografia, já foi bastante tempo. Eu acho que ele não lhe pediu no intervalo tão curto assim, né? Então, se você tem risco cardiovascular para infarto, angina, se você tem diabetes, pode ser de fato a hora de você repetir o exame. Ele não é tão difícil assim, o preparo é que é um pouco chatinho, que você tem que suspender alguns alimentos,
mas é um exame que tem um potencial de visualizar coisas muito interessantes. Então, se você fizer uma cintilografia do miocárdio e ela for normal, a gente consegue lhe assegurar que o seu risco de ter complicações cardíacas, tipo infarto, angina, coisas mais graves, você teria essas complicações na mesma proporção que a população geral. Então, fazer a cintilografia e ter um resultado normal traz uma grande tranquilidade para o doente. Acredito que o intervalo de 6 anos esteja de bom tamanho para que você possa, de fato, repetir. Doutora, infelizmente acabou o nosso tempo. Foi rápido. Eu disse à senhora que seria bem rapidinho. Bem rápido. Foi ótima a participação. Eu queria agradecer a você pelo convite. Eu que agradeço a senhora agradecer pela participação também os aqui. ouvintes que contribuíram, que perguntaram, participaram. Muito obrigada.